Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Elas que Correm. Estou aqui com a minha parceira maravilhosa, Leda. Bom dia, galera! E hoje a gente vai falar de um assunto que está relacionado a treino, mas não é treino, é o descanso. Como que você lida com o descanso? Porque às vezes o descanso pode ser algo que é mais difícil de fazer do que o próprio treino. Leda, como que é essa sua relação com o descanso? Como que você lida com isso? Boa, vamos lá. Então, né, o descanso, o temido descanso, tem melhorado bastante. Hoje, assim, fico guardando aquele momento onde vai ter o descanso lá na planilha, mas eu confesso que eu já tive uma relação, assim, de ter descanso, ser o dia de descanso e eu colocar alguma atividade para fazer no meio do dia, e isso acabar não fazendo com que eu me recuperasse e começava a semana já cansada, assim, né? Então, tenho conversado bastante, é algo que eu converso muito, assim, com a minha treinadora. Ela é uma pessoa bem responsável aí por essa conscientização, né? Porque foi algo que eu trabalhei bastante ano passado, tenho trabalhado, mas chegava domingo, que era o meu dia off, assim, e eu queria pedalar, porque na minha planilha não tinha pedal. Então eu falava, que momento da vida eu vou pedalar? Eu acabava pedalando domingo, só que nunca era um pedal assim, 20 quilômetros, né? Vamos ali tomar um café, só que eu tomar café em outra cidade. E aí, coisa de 60, 80 quilômetros, e chegava na segunda, também comecei a perceber que perdia nos treinos, sabe? Então já chegava na semana, assim, cansada. Então, hoje em dia, assim, apesar de gostar de sair para pedalar, de estar no meio da natureza, porque tem isso também, né? Eu sou essa pessoa que eu gosto de desligar no meio da natureza, então eu acabo envolvendo outros esportes, alguma atividade física ali, quando eu vi já foi. Mas tem melhorado bastante, assim, estamos nesse exercício, né? Uhum. Então, tipo, o lugar que você também, né, relaxava, principalmente a parte mental, era estar na natureza, movimento também. Movimento. Só que a gente sabe que, né, pra se movimentar tem a questão do desgaste. Pô, 60 quilômetros de pedal é um pedal considerável, mesmo sendo leve. E que às vezes, né, quando era pra estar a perna descansada, ela não tá tão como deveria. Eu também sou a pessoa, assim, que se está na planilha, eu sigo certinho, assim, questão do descanso, né? Então, por exemplo, sei lá, amanhã eu tenho treino, mas terça não tenho. Então, eu vou obedecer direito, eu amo descansar, né? E aí quando a gente, né, definiu o tema do episódio de hoje, eu conversei com o Henrique, né, sobre isso, né? Até porque, para quem não sabe, o Henrique também já foi atleta. Então, a gente gosta muito, né, de ter assim, insights, percepções diferentes. E aí eu falei pra ele, né, que, cara, eu acho que eu sou uma atleta que eu adoro descansar. Eu sou, tipo, pra mim é de boa, pra mim não é uma parada difícil. Eu acho que também agora que eu tô treinando para 21 quilômetros, porque é isso, né? Eu fiquei muito tempo só fazendo prova de 5. E aí eu tô me preparando agora para minha segunda meia maratona, então eu sou muito precoce, assim, algo muito recente para mim. Treinar mais volume, né? Ter mais distância na minha planilha. Então, hoje em dia, quando eu vejo lá que é dia de descanso, eu fico feliz, porque essas últimas semanas mesmo assim, por exemplo, ontem foi meu descanso, eu não fiz nada, assim, fiquei resolvendo outras coisas da vida, aproveitei para assistir filme, assistir série, para ler, fazer um café mais demorado, então dar atenção para as minhas gatas, enfim, rever amigos, esse tipo de coisa eu tento colocar. Mas eu acho que tem isso também, hoje em dia que eu tô treinando para 21, eu tô cansada. Então, tá sendo extremamente necessário esses dias off. Eu quero descansar. E às vezes eu queria que tivesse mais um. E aí o Henrique até me trouxe, né, um ponto, assim, no sentido que pode ser que nos dias offs eu sou super disciplinada a, tipo, não fazer treinos ou coisas que vão me desgastar muito, mas uma visão, às vezes, num lugar que, ok, você prioriza o seu descanso, mas às vezes, quando você precisa de um descanso a mais, às vezes não se chegou a recuperar muito bem, você prefere ainda fazer o treino sendo forte e às vezes o seu corpo estava precisando mais de descanso, assim. Ou quando aqui tá aquele desespero, principalmente quando a gente fica gripado e tá louco pra querer voltar a treinar e querer voltar forte. Só que, cara, calma seu corpo, tipo,
tem um processo ali, né? Sua imunidade ainda tá num lugar muito de instabilidade. Então, às vezes, você recuperou, mas você vai lá, dá uma pancada no treino, e aí, pô, volta tudo de novo. Nesse lugar, eu acho que eu ainda preciso ter um pouco mais de atenção, assim, né? Então, acho que é um... que nem você falou, né? Ainda estou aprendendo. Tô aprendendo, né? É porque aí envolve muito mais uma parada de autoconhecimento, eu acho, né? Do que é muito mais simples quando você tem lá na planilha, não, hoje tá descanso, não preciso fazer nada, não preciso me justificar. Mas acho que eu entendi isso que tu quis dizer, assim, né? De às vezes tem treino que a gente vai ter que, não sei se segurar é a palavra, mas cara, economizar, ser estratégico mesmo, né? Exato. E aí às vezes a gente fica nessa, não, mas aqui eu não posso, ou a gente quer provar pra alguém, ou a gente quer provar pra gente, né? Total. Tem isso, né? Querendo ou não, o treino é um lugar que traz muita confiança pra gente. Mas a gente também não pode ser burro, não sei se é essa palavra, mas burro de uma forma bem delicada, assim, com você mesma, no sentido desse lugar, né? De se ouvir também, saber escutar o seu corpo, tanto no sentido de precisar descansar mesmo, de auto-sabotar. Acho que é legal você trazer essa sua relação também, que você compartilha comigo, e com o próprio treinador, né? No sentido de fez um treino forte, sei lá, às vezes teve um dia off, mas mesmo assim chegou no dia, não recuperou. A gente já começa a sentir o corpo meio diferente quando a gente tá pra ficar doente também, mas mesmo assim a gente vai lá e treina mais, treina forte. Acho que essa relação aberta, às vezes, com o treinador é muito boa também, de às vezes vamos dar uma segurada ou não, dar uma reduzida no treino, dar uma adaptada. Eu acho que essa relação também com o treinadora, é bem necessário, eu diria. Eu acho que eu também concordo, assim, a consciência que eu tenho hoje do descanso, ela é muito mais mérito dos meus treinadores do que minha, porque eu não sei, assim, o perfil dos meus treinadores, eles são pessoas assim que prezam mais pela minha saúde do que eu em muitos momentos. Então eu também tô aprendendo muito nesse processo, né? Então, às vezes essa coisa assim, tá, quando eu tenho que controlar a minha força, quando que eu tenho que segurar aqui, às vezes eles tinham muito mais essa visão do que eu. Então, essa confiança de tu ter alguém ali do teu lado que tu pode confiar, assim, tipo, não, é isso mesmo, eu vou escutar a Ana aqui porque que ela sabe o que ela tá fazendo, então isso é bem legal mesmo, assim. Porque é isso, eu sou essa pessoa que eu tenho tendência de me cobrar mais do que o outro me cobrando, né? E eu acho que quando a gente é atleta amador tem que colocar na balança também, por exemplo, o nosso trabalho, né? Meu, tô lidando com uma situação lá no trabalho, isso tá me desgastando demais, tá afetando o meu emocional, então tu tem que saber como vai levar pro treino, né? Porque isso afeta a imunidade e tudo mais. Exato. Depois que eu parei de ser atleta profissional, virar atleta amadora e começar a observar que outros fatores da minha vida desgastam muito, né? Às vezes nem é tanto fisicamente, mas, cara, às vezes é mental e aí isso vai acumulando. Eu tive que começar a ter mais atenção ainda nessa parte do descanso, que ele também é, tipo, prejudicado por causa da nossa vida. E aí é aquilo, né? Tipo, tem coisas que a gente consegue controlar, tem coisas que não. Trabalho, cara, a gente tem que trabalhar. E é isso e acabou. Então, nesses momentos que eu não trabalho, que eu não tô treinando, o que eu vou fazer, né? Quando eu era só atleta, eu treinava, comia, dormia. Treinava, comia, dormia. Até, tipo, depois do almoço eu descansava, porque eu sabia que isso era importante. Então, assim, eu tinha mais tempo de descanso. Uma outra experiência, assim, que eu tive também com relação ao descanso do tipo, o quanto que eu ficava meio insegura nesse lugar, e depois que eu tive o resultado, agora eu priorizei mais ainda o descanso, que ano passado, antes da minha prova principal, meu treinador quis dar 2 dias off antes da prova. E aí, geralmente, eu tenho um dia off antes da prova, e aí eu falei, gente, 2? Eu já reduzo a carga de treino na semana. Eu vou ter 2 dias off de corrida. Eu vou chegar na prova e eu não vou conseguir nem correr direito, vai estar horrível e tal. Mesmo com todos esses pensamentos, eu falei, tá, mas ainda é a competição, tipo, teste, assim, sabe? Uma competição que às vezes ela vai ser pra ver como é que tá sendo, como é que tá a sua estratégia até a prova principal.
Então eu falei, beleza, vamos descansar 2 dias. Vou Se der confiar, errado, vou isso. confiar. E confiar mesmo, tipo, não é pra, vou dar uma corridinha de 10 minutos só pra... Não, cara, vou não correr mesmo, fazer a prova. Se der certo, a gente usa essa estratégia para principal. Se der errado, Boa. a gente muda a estratégia. E deu muito certo. Tipo, cara, na prova tem adrenalina, tem, tipo, você fica... a cabeça já parece que ativa o corpo, assim. Fiz as ativações, aquecimento que meu treinador passou e deu tudo certo, assim. Então, até, assim, hoje o foco do podcast é descanso, né? Principalmente treinos. Mas é um ponto também que a gente pode considerar pensando em estratégia para as provas que você vai fazer, né? Eu acho que isso é uma questão legal. Não é porque todo mundo faz de um jeito que você precisa fazer igual. Acho que também é uma questão para se conversar com o seu treinador. E aí, tendo essas percepções durante o treino, Legal, assim, legal né? isso que tu comentou do dia anterior à prova, né? Eu não tinha pensado nisso como descanso, mas esse é um ponto que eu fico bem, eu como atleta fico bem dividida, porque eu já senti, já teve prova que eu fiz, por exemplo, ali, sempre que a gente faz uma prova, beleza, eu e o Leda tem uma prova no domingo, geralmente a gente tem ali na planilha, para quem não sabe, não faz aqueles 15 minutos, né? Depende da prova, 10, 15 minutos no dia anterior, para soltar as pernas, algo bem leve. E isso é algo que eu testo ainda, porque eu acho que isso não é uma regra, acho que é muito pessoal. Eu já vi atleta falando, não, eu preciso soltar as pernas no dia anterior para eu ir bem na prova. Já vi bons atletas falando isso, mas eu, Leda, já fiz prova onde eu realmente coloquei 2 dias, assim, de total descanso, tipo, na sexta e no sábado, sei lá, no sábado eu desliguei mesmo, assim, e é isso, eu tento fazer várias coisas antes da prova, onde eu não tô pensando na competição, né, sei lá, tomar um açaí, se ficar de boa no sofá com alguém que você gosta, assistindo qualquer coisa, mas eu já fiz esse teste, assim, de eu não fazer absolutamente nada, no máximo ali uma liberação, um alongamento em casa, e eu fui muito bem na prova. Então, tem vezes que eu prefiro não fazer nada, descansar total, assim. E aí já teve prova que eu fiquei, não, vou fazer tudo certinho, vou fazer esses 15 minutos. E eu fiquei tão ali concentrada. Tipo assim, minha cabeça ficou tão, talvez, não descansando, concentrada naquilo ali que foi demais. Então, acho que tem coisa que também sai do controle, sabe? Sim. A gente pode fazer tudo certinho. Então, acho que é bem um negócio para testar mesmo. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre essa rodagem do dia anterior da prova. É algo que eu acho que é muito relativo, assim. E lembrando que corrida também é um esporte de impacto. Então, às vezes tem essa questão, quem às vezes tem uma sensibilidade maior com isso, pensando em lesão e tudo mais. Eu acho que também são vários pontos que podem ser considerados. Quando eu nadava, por exemplo, a gente gostava de nadar um dia antes, mas, tipo assim, sei lá, às vezes tinha gente que nadava 200 metros, que, sei lá, dava 3 minutos nadando. Mas só pra não perder só pra não perder esse feeling com a água que a gente fala, né? Que é o contato e tudo. São ambientes totalmente diferentes, né? A gente não fica o tempo todo na água. Então a gente gosta de não perder essa sensibilidade que a gente tem quando O pessoal tá do triatlon também, ali, eu acho que faz sentido. Onde que é em outra cidade. Sim. Então fica aí, conta pra gente qual que é a sua estratégia de descanso que você gosta de fazer antes da prova. Como você lida com o descanso também, né? Eu acho que são reflexões legais que a gente pode trazer aqui. E eu acho que a Bia comentou algo ali quando a gente estava tomando café, né? A gente falou, não, vamos trazer esse assunto pro podcast, que é... Também são perfis, né, de pessoas. Por exemplo, a Bia falou que ela é apaixonada por descansar, né? E eu já sou, assim, tem meus momentos, eu tô virando essa pessoa, essa é a minha meta. Minha meta é virar essa pessoa assim, não, hoje eu vou descansar, e descansar significa não vou me movimentar. Mas eu ainda não sou, e eu sou uma pessoa mais ansiosa, e eu sinto que eu preciso do movimento para eu sentir que eu descansei. Então o que acontece muito é isso, às vezes eu tô lá no meu dia de descanso, em casa, molhando as plantas, e eu penso, tá, final do dia, né, não vou fazer nada. Eu fico um pouco assim, sabe? Sim, teve um final de semana aí que eu tava falando com ela, aí de repente ela me manda uma mensagem, assim, sei lá do que a gente tava falando. Ela não sei o que, tá, eu tô indo aí final do dia dar uma corridinha só pra dar uma liberada na endorfina. Aí eu,
Tá bom, vai lá, eu vou ficar aqui assistindo minha série na TV. Mas esse não é o legal, né? Não é o correto, assim, quando você tem uma planilha. Eu sigo a planilha, assim, hoje em dia eu posso dizer, não. Quando eu comecei a correr, isso foi um negócio pra mim. Eu era muito desobediente, dava trabalho mesmo. Foi, assim, passos lentos que eu fui melhorando, assim. Hoje não, faço tudo bonitinho ali da planilha. Mas eu vivo essa questão ainda que às vezes eu sinto, preciso no final de domingo encontrar meus amigos ali no parque e dar aquela corridinha. Hoje em dia é isso também, eu faço aquela corrida que é realmente no Z2, mais perto do Z1. E aí isso eu senti diferença também, eu acho que a gente tá falando de descanso, mas falar de respeitar essa zona, né? Sim, total. Porque, cara, quando tem que correr lento, que tá ali na planilha, é isso, assim. Isso eu demorei também como atleta amadora. Eu acho que a gente, como amadora, a gente erra muito aí. Acho que o principal erro do amador na corrida é esse. E assim, eu percebi muita diferença mesmo. Então, às vezes, fazer aquela rodagenzinha assim, correr os seus 20 minutinhos bem lento, a minha perna recupera super rápido, né? Então, hoje eu sempre tento colocar na balança, assim, o que é o principal pra mim? É a minha planilha. Eu tenho uma meta de prova, então a planilha tá ali, meu treinador monta aquilo ali, visualizando a prova. Então, isso que eu fizer vai afetar o meu início de semana de treinamento? Não, correr esses 20 minutos no parque com um amigo bem lento não vai afetar. Agora, esse pedal ali de 80 quilômetros... talvez dê uma pesada. Ele vai afetar, então é isso, faz um mês que eu não pedalo. Oi, eu sou Leda e faz um mês que eu não pedalo. Não me chamem pra pedalar, só depois da meia. Outra coisa que eu tava pensando aqui, né, que são as provas, né. Eu reduzi bastante o número de inscrição em prova no passado. Segundo a minha treinadora, ainda não foi suficiente, mas já faço bem menos provas, assim. Mas eu me fiz muito esse questionamento, assim, sabe? Do tipo, são muitas provas de corrida, o tempo todo. A gente é bombardeado, né? Não, uma prova aqui, outra prova ali. E, cara, hoje em dia, assim, não quero correr todo final de semana a prova. E a gente sabe que, do ponto de vista, enfim, de saúde também não é legal, né? Também a corrida vira esse lugar de fuga, né? Em alguns momentos que você também me coloca essa questão, assim, até que ponto eu tô me movimentando aqui, no momento que é pra eu descansar, só pra eu, uma questão saudável de movimento, mas até que ponto isso não vira uma fuga, de eu não encarar outras coisas e, enfim, alimentar outros hobbies, assim. E hoje em dia, assim, eu prezo muito mais por manter os meus treinos do que por prova. Então, essa coisa de você fixar uma prova-alvo no teu calendário, eu acho isso muito legal. Assim, eu acho muito estranho se você corre, faz um monte de prova, mas você não define uma prova-alvo, sabe? Eu acho que a prova-alvo ajuda a gente como corredor a se organizar também. Sim, concordo. Porque o descanso passa a fazer parte do treino. Porque se você não tem, assim, um objetivo, eu, Leda, quero baixar tantos segundos nessa prova, escolher essa prova. Eu acho muito legal essa relação, assim, e o 21 me deu muito essa maturidade, sabe? Tô me preparando, daqui tantas semanas eu vou fazer essa prova, esse circuito. Então, é um rolê de autoconhecimento mesmo. Então, o descanso aí, ele vira muito prioritário. E aí eu fico pensando que faz maratona, que deve ser puxado, eu duvido que o maratonista não fica contando o dia puxado. de descanso. Muito legal esse insight que você trouxe, né? Você trouxe muito da questão das competições, mas eu acho que vale muito de colocar o treino, colocar algum tipo de exercício quando era pra você estar descansando e se questionar, cara, mas por que eu tô colocando isso, né? Eu acho que pode ser um lugar muito da ansiedade, da questão da mente inquieta e desses, né? E você querer se distrair com alguma coisa. A gente sabe que esporte é super saudável, a gente super recomenda, inclusive a gente tá fazendo isso daqui também para incentivar mais pessoas a fazerem esporte, mas ele não pode ser a fuga de algo. Eu acho que se você tá usando ele de uma forma para tentar fugir de alguma questão com você mesmo, eu acho que vale refletir sobre isso, né? Então, seja essa questão de não conseguir parar, descansar, seja essa questão de o tempo todo querer estar se provando de algo, eu acho que é tão importante isso, de você tomar consciência, porque vai melhorar a sua relação com todas as suas atitudes durante uma preparação e até mesmo a sua relação com você mesmo com a prova. E assim vai. Então eu vou ter as minhas questões, a Leda tem as delas, e cada um vai ter a sua. O rolê é sempre, né? Sempre vai mais fundo, e se a gente quiser, a gente vai indo. Então acho que essa questão da mentalidade em si, por exemplo, de você falou da questão da prova e tudo, eu acho que
é um ponto muito legal de se questionar. E se tiver dúvidas, né, tipo de, cara, pegar um terapeuta para conversar, própria roda de amigos, de pessoas que você confia de fato, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que hoje em dia, assim, do que eu vejo, o atleta profissional, ele leva o descanso, imagina, muito mais a sério do que o amador. Eu vejo que esse erro é muito mais nosso, né? De amadores no esporte, não sei, tô falando da minha cabeça, tá, gente? Assim, do que eu percebo. E aí, é isso, às vezes a gente tem já esse padrão eu tô falando por mim, esse padrão de não se permitir descansar. Nós mulheres, eu acho que a gente tem muito mais tendência a isso, a gente sempre tem que estar... A mulher moderna, tá sempre fazendo 1000 coisas, gerenciando 1000 situações ao mesmo tempo. Então, esse já é um padrão meu, um padrão ansioso meu. Então, não nasceu com o esporte, não nasceu com a corrida, é algo que eu trago de outras esferas da minha vida. E, enfim, tenho consciência, consigo visualizar isso se reproduzindo na corrida, às vezes, né? E aí, Sim. eu acho que esse lugar do descanso também veio muito pra mim, pra eu respeitar e pensar, opa, tô reproduzindo outro padrão aqui. Sim, de eu total. super me cobrar em algo, e é um super se cobrar que ele não é nada inteligente, né? Porque é isso, tu não descansar vai prejudicar todo o teu trabalho. Então eu já errei muito nisso, que nem eu falo ali do pedal, eu tava em preparação para prova importante, eu coloquei um pedal longo no momento que não precisava, e isso me afetou em treinos, assim. Então eu cheguei, não rendi, porque eu tava cansada de não ter descansado, né? Eu fui fazer o meu pedal recreativo, vamos dizer assim. Eu acho assim que nem é um erro assim do amador. A gente fala que é do amador porque ele tá, tipo, tem menos tempo de vida no esporte, assim, né? De treinar com constância, com objetivo, do que um atleta profissional. Mas o atleta profissional mais novo também comete muito desses erros. Cara, eu lembro de algumas das coisas que eu fazia, assim, que ficava pra quê que eu fazia isso, assim, sabe? Tipo, de se exigir tanto em treinar, de querer fazer mais. Eu acho que tem um pouco dessa romantização do esporte, né? De treinar cada vez mais, fazer cada vez mais e não sei o quê. E então eu acho que isso vai entrando na nossa cabeça, né? Até nessa questão da culpa, do caraca, eu tô aqui, meu Deus, eu tô descansando. Deve ter gente que tá treinando mais que eu. Tem um pouco dessa questão também envolvida, não só com os amadores, com profissionais também. É que eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Com o tempo, com as experiências. E aí isso... E você vai ficando mais tranquilo com essa relação do descanso, assim. E é um rolê bem cultural esse, né? Pensando aqui, porque tem alguns estudos, eu não parei pra ler sobre isso, já vi esse debate rolando entre galera que estuda o negócio mesmo, que é a metodologia dos noruegueses, né? Que eles têm eles têm um respeito muito grande com o descanso, eles fazem, eu acho, no máximo 2 treinos na semana, tipo, são principalmente os triatletas e os corredores noruegueses, que eles fazem no máximo 2 treinos de intensidade na semana, e eles prezam muito mais pelo acúmulo de volume, assim. Mas assim, eles levam o descanso de forma categórica, assim. Então eles já encaram, tipo, essa produtividade do esporte, ela aparece de uma outra forma, assim. E, enfim, para quem conhece aí, deixa nos comentários, mas é algo que eu já separei para estudar, para ler mais. Legal. Mas que parece super interessante, assim, né? E teve um livro ano passado, não sei se você chegou a ler, se chama Nada Pode Me Parar e Nada Pode Me Ferir. Tem 2 traduções em português. E eu vi muita gente lendo esse livro, assim. E aí eu fui ler. E, enfim, é um livro muito bacana, gostei bastante. É um cara que foi ultramaratonista, o David Goggins, muitos já leram, acredito, né? Assim, quem é do esporte, eu já vi que a galera leu em peso, mas... o cara, assim, muito foda, mas muito maluco em algumas coisas. Então, se a gente pegar todo o conteúdo daquele livro também, a gente acaba indo por um caminho não legal, assim, tipo... Até que ponto alguém correr uma prova com uma perna quebrada é superação, sabe? Eu acho que foge desse lugar de superação, assim, tipo, não diminuindo a história dele. Eu acho que tem toda uma dor emocional ali, todo um trauma psicológico para ele ter dado sentido para a trajetória dele por meio disso, assim, e eu vi, assim, o perigo da gente comprar muitas coisas, né? Muitas ideias tortas, assim, tipo, não acho que vá para a linha da superação. Então, às vezes a gente tem muita essa dificuldade de superar, tá, isso é uma superação,
ok, mas até que ponto isso tá passando os limites, sabe? Total, até que ponto isso não é totalmente autodestrutivo e não leva a nada. Acho que vale muito a gente fazer um podcast sobre superação versus performance. É importante, assim, você ouvir essas histórias, tirar insights pra você mesmo, né? Não levar tudo como verdade absoluta. Acho que pra qualquer coisa na vida, né? A minha treinadora pensa muito isso, assim, parte muito dessa ideia do esporte a longo prazo, né? Como eu tento fazer muito esse exercício hoje, né? Ah, beleza, hoje eu corro. Hoje eu corro bem, corro de um jeito que eu fico feliz, mas tá, e daqui 5 anos, fazendo como eu faço hoje, eu vou estar feliz vivendo esse esporte ainda, ou eu vou ter me machucado a ponto de não viver ele? Então eu tento fazer esse exercício também, assim. E ano passado foi, acho, um divisor de águas para mim, porque eu tinha muito essa de não respeitar o momento de colocar o meu corpo em descanso, e eu colocava tanto volume ali de exercício, de atividade, seja a corrida, seja o pedal, que eu cheguei no momento que eu lesionei por excesso de volume. Acho que esse é um outro assunto pra gente abordar, que é a questão da dor, né? Como a gente lida com a dor, assim. Eu lido até relativamente bem, porque aí eu fui levando, né? Fui levando a dor e falei, não é dor, né? Mais uma dor, ok. E aí chegou num ponto que o meu osso fraturou. E aí eu parei quando realmente já não dava mais. Então também isso envolve se autoconhecer, né? Tá, até que ponto é uma dor saudável daquela prática? Porque é isso também, né? Daí vem a questão do sofrimento, assim. Será que realmente tem que ter tanto sofrimento envolvido? Em que momento, sabe? Acho que quando você compete, você realmente tá na competição, claro, você vai enfrentar dor e sofrimento, mas também separar quando isso é uma lesão séria, né? E é isso, quando eu me vi 2 meses não podendo correr, não podendo nem correr com um amigo no parque, eu falei, Talvez os dias de descanso off teriam sido menos sofridos, né, que os 2 meses ali, né? Mas que a gente comece a ter mais consciência, assim como a gente valoriza os treinos, a gente valorizar o descanso. Cara, abre a mente, usa a criatividade para fazer coisas diferentes. Acho que isso agrega muito, não só pro esporte, mas pra sua vida. E o que você gosta de fazer quando você em dias de descanso? Vamos lá. Por exemplo, eu, Leda. Eu gosto de ler. Eu gosto de filme e série. Eu tô aprendendo a gostar de série, eu ainda prefiro filme. Eu gosto de tomar café. Eu adoro comer um docinho. Então eu sempre saio pra alguma cafeteria tomar café, algo assim. Cara, mais ou menos isso, assim. Tento caminhada. Esses dias eu fiz uma caminhada. Fiquei orgulhosa de mim. Nem corri, nem dei um trotinho. Eu sou muito caseira de querer ficar em casa e tudo. Assim, eu sou uma pessoa que eu preciso me controlar nessa parte de querer fazer muitas coisas, às vezes nem é linkado ao esporte, mas de nossa, eu sou assim, sabe? Então eu tenho ideia, eu já quero começar a fazer e tudo, então é um lugar que eu preciso me controlar. Que ano passado eu sofri muito com isso, assim, de acabar o ano totalmente esgotada. E esse ano eu quero ser diferente nesse lugar, assim. Eu sou caseira, nossa, eu amo série, amo filme, eu adoro encontrar com os amigos, com a família, pra comer alguma coisa. Eu gosto dos rolês tranquilos, eu gosto, tipo, de me conectar com a natureza e tudo mais. Porém, aí tem esse lugar que a gente tava conversando, né? Geralmente ele exige um esforço físico e tudo. Então eu deixo ele pra momentos... Tá bem longe da prova e tudo mais. E aí a gente usa esses momentos pra fazer coisas diferentes também, que é importante. É uma forma da gente, não sei, assim, esses momentos de ócio, né? São momentos que vem muitos insights, assim, né? Então, do tipo, você mesmo com o esporte, tá? O que eu quero? O que eu quero fazer? O que eu quero conquistar esse ano com a corrida, ano que vem? Então, são momentos pra te se rever ali, né? Sei lá, sentar no sofá e ver foto tua correndo alguma prova onde você ficou mais ou menos bonito na foto. Então, tipo, hoje também é esse momento que contribui com o esporte de outras formas, né? Descanso físico e mental também, né? Contem pra gente o que vocês fazem, se vocês respeitem a planilha. Exatamente. Inclusive, se vocês ouviram esse podcast descansando também, conta aí pra gente. Segunda-feira? Exatamente. É segunda-feira, né? Pode ser Mas feriado. assistiu mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio, na próxima segunda. Beijos. Boa semana.